Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien? Vale, muy bien. Bueno, então vamos iniciar a nossa videoaula de hoje. Bom, nós vamos falar hoje sobre os verbos no pretérito imperfeito de indicativo. O que é isso aí? Verbo no pretérito imperfeito do indicativo, pretérito. Pretérito é passado. Vamos dar uma olhadinha numa charge agora. Veja bem, tem duas garotas, elas estão próximo ao bebedouro e uma está conversando com a outra. A morena fala: "E tu, que tu hacías quando era niña?" Aí a loira responde: "Eu brincava com minhas bonecas e estudava espanhol." Veja bem, tanto uma como a outra utiliza o verbo no pretérito imperfeito indicativo. Como assim? Na primeira frase, que tu hacías quando eras minhas? Então, isso significa que não é agora. O que é que você fazia quando você era criança? Era menina, era criança. Então, não é no momento presente, é no passado. No passado. E é um passado que ela pergunta o que você fazia, qual era a frequência, qual era o seu costume, do que você fazia no passado. E a loira responde: eu brincava com minhas bonecas e estudava espanhol. Então eu brincava com minhas bonecas e estudava espanhol. Significa que no passado, quando ela era criança, ela brincava. Significa que hoje ela não brinca mais com a mesma frequência ou não brinca mais de forma alguma, ok? O que é que eu quero dizer com isso? Que o pretérito imperfeito de indicativo, ele expressa uma ação no passado com uma certa frequência que hoje, no momento, não tem a mesma frequência, não tem o mesmo costume que antes. Ou não faz mais, ou então não tem a mesma frequência. Vamos dar uma olhadinha na explicação? El pretérito imperfecto habla de facto del pasado, expresa especialmente acciones habituales y repetidas en el pasado. Indica una acción que durava en el pasado sem considerar su final. Ou seja, como eu acabei de falar, uma ação, um fato no passado que expressa especialmente ações habituais ou repetidas no passado. Algo que fazia com frequência, repetidamente no passado. Indica uma ação que durava no passado, sem considerar o seu tempo final. Por que sem considerar? Porque pode ser que hoje ainda continue. Exemplo. Quando eu era niña, eu nadava no mar. Hoje, quando eu era criança, eu nadava no mar. Hoje eu continuo nadando no mar? Sim, eu continuo. Mas era com a mesma frequência que antes? Não, não é com a mesma frequência. Então pode ser que a ação ainda continue no presente, porém não é com a mesma frequência. Não é uma ação habitual, ok? Pode ser que não. Hoje eu posso nadar no mar? Não gosto mais de nadar no mar. Então, essa ação pode ser finalizada. Por isso que diz que, sem considerar o final, que ela pode não ter finalizado ou pode ter finalizado. Olha o exemplo. Quando eu era casado, caminhava todos os dias. Quando eu era casado, eu caminhava todos os dias. Hoje eu caminho? Pode ser que eu caminhe? Sim. Mas é com a mesma frequência de antes? Não. Ou então pode ser que hoje eu não tenho mais a prática de caminhar. Então eu não considerei o final. Eu não determinei o final. Se eu finalizei a caminhada ou se eu ainda continuo caminhando. Porém é certo que a frequência não é a mesma. Porque eu utilizei o verbo no pretérito imperfeito do indicativo. Vamos dar outra explicação? Se usa também para expressar as causas
de algum fato no passado. Olha o exemplo. Não fui a tua fiesta porque estava enfermo. Eu não fui para a sua festa porque estava doente. Então, está expressando um fato no passado para justificar algo agora no presente. Olha outro exemplo. Podemos utilizá-lo, todavia, para ser uma descrição em el passado. Como? El coche de Mario era muito viejo. O carro de Mario era muito velho. Então, utiliza para fazer uma descrição do passado. Porque hoje o carro pode ser novo. O verbo no pretérito imperfeito do indicativo, ele é um fato no passado, porém, um fato frequente no passado, que hoje não é tão frequente, ou hoje não tem frequência nenhuma, finalizou. E também utiliza para falar de um fato, de algo que aconteceu no passado, para expressar uma causa no passado, para justificar o hoje no presente. E também utiliza para fazer uma descrição de alguma coisa no passado. Quando eu era niña, eu usava tranças en el pelo. Quando eu era criança, eu utilizava tranças no cabelo. Significa estou mostrando uma descrição de quando eu era criança. Até aí, tudo bem, pessoal? Vamos continuar. A conjugação dos verbos regulares, elas obedecem essa regra. Olha para cá. O verbo hablar, terminado em AR, são verbos regulares. Hablar, pedir, comer. Vamos ver? O verbo hablar, terminado em AR. Eu hablaba. Se utilizar o verbo estudar, é a mesma coisa? Sim. O verbo amar também. O verbo estudar também? Sim. Então, o verbo hablar, caminhar, estudar, amar, nadar. Todos esses verbos são regulares. A terminação continua a mesma. Veja só. Eu, olha pra cá, ó. Eu hablaba. Outro verbo. Eu caminhaba. O final é o mesmo. Eu estudiaba. É o mesmo. Eu amaba. O final é o mesmo. Não muda. Porque são verbos regulares. Detalhe. Em português, se utiliza amava com V. Só que em espanhol, utiliza o B. Amaba. Hablaba. Caminhaba. Com B. Se escreve com B. Ok? A mesma coisa acontece com o verbo pedir. Pedir, terminado em IR. Eu pedia. Tu pedias. Outros verbos terminados em IR. Dividir. Dividir. Partir. Bibir, que é o verbo viver, se pronuncia bibir. Todos esses verbos têm a mesma terminação. Vamos ver? Eu pedia, ok? Eu bebia, ok? Eu partia, ok? Eu dividia, ok? Então, esse ia não muda a terminação, porque são verbos regulares. Olha o verbo comer, a segunda conjugação, terminado em ER. Eu comia, olha, também termina em ia. O verbo beber, comer, correr. Vamos ver? Eu corria, eu comia, eu bebia. A terminação não muda. Por quê? São verbos regulares, ok? Mas existem os verbos irregulares. Vejamos. Quando era casado, caminhava todos os dias. Ok. Olha o verbo ser. Eu era. Tu eras. Ele, usted era. Nosotros ou nosotras éramos. Vosotros, vosotras erais.
Ellos, ellas, ustedes eram. Veja bem que ele não segue a mesma terminação do outro. O verbo modificou totalmente. Enquanto aqui é o verbo ser, se escreve S-E-R, a sua conjugação era E-R-A. Ele mudou. Por isso que ele é irregular. Que ele muda a estrutura dele na conjugação. O verbo ir. Eu iba. Tu ibas, iba. Íbamos. Ibas, iba. Também mudou a estrutura. Repare bem que está escrito o verbo ir, ir, mas quando ele se conjuga, iba, ele muda. E assim sucessivamente. Ok, pessoal? Essa é a conjugação dos verbos do pretérito imperfeito de indicativo. Acredito que não tenha muitas dúvidas, porque é a mesma forma, é a mesma estrutura, é a mesma finalidade quando é utilizado em português. Há alguns detalhes que mudam apenas. Pela forma, a língua espanhola é semelhante ao português, porém não é igual, é parecida. Muda algumas coisinhas. E cuidado com essas coisinhas. São essas coisinhas, são esses pequenos detalhes é que faz a diferença. Ok? Um grande beijo, um forte abraço. Fica aí, vamos dar outra estudadinha. Tchau, hasta luego.